Programa Rondas Gerais, acompanhando aí a Operação Desiderato, essa operação que tem o objetivo de desarticular uma quadrilha criminosa que age aí na área de saúde, no Sistema Único de Saúde, o SUS. Esta quadrilha envolve a indústria farmacêutica, envolve médicos, envolve vários profissionais da área de saúde. E o Rondas Gerais vai acompanhar todos os detalhes aqui para você. E olha só, está chegando mais viaturas e vamos acompanhar essa operação que envolve aí muito desvio de dinheiro na área do SUS. Programa Rondas Gerais aqui na porta da Polícia Federal e nesse momento chegando várias viaturas da Polícia Federal, uma movimentação muito grande. A gente percebe aí a imprensa marcando presença, registrando todos os fatos aí. É uma operação muito importante, é uma operação que envolve aí o sistema SUS. De acordo com informações iniciais, a Polícia Federal também esteve aqui no Hospital Dilson Godinho para pegar documentações de pacientes. São de 6 a 7 documentos de pacientes para análise. Até o momento foram conduzidas para este departamento da Polícia Federal 8 pessoas. E as informações desta operação realizada em vários estados do Brasil e em Montes Claros, vocês vão conferir agora na coletiva da Polícia Federal. A operação ela tem início na região norte de Minas Gerais, mas não temos dúvida alguma que, dada a gravidade da situação apresentada, ela se estende para outras regiões de todo o território nacional. O grupo criminoso desarticulado atuava da seguinte maneira: os médicos, em regra, simulavam a realização de procedimentos cardiológicos, de modo a prescrever stents a pacientes que não haviam a necessidade desse produto, gerando um laudo falso e, em consequência, gerando um faturamento e um pagamento por parte do Sistema Único de Saúde. Para cada stent prescrito, o grupo médico investigado recebia R$ 500 quando se cuidava de stents convencionais ou R$ 1.000 quando se cuidava de stents farmacológicos, tudo a título de propina. As investigações evidenciam que, em alguns casos, houve a realização de procedimentos em pacientes sem a absoluta necessidade clínica. Mas, a maioria dos casos, o que houve foi a simulação desse procedimento com a emissão de laudos falsos, de modo a gerar um faturamento e consequente pagamento por parte do Sistema Único de Saúde. O SUS pagava preços variados. Em se cuidando de stent convencional, que é o que o SUS paga, esse stent variava de R$ 2.000 a R$ 3.000. Já o stent farmacológico, na faixa de R$ 11.000. No decorrer das investigações, foi possível constatar a existência de um estoque de produtos em paralelo. Eram produtos que já haviam sido faturados e pagos pelo SUS e que se encontravam à margem dos pacientes. Esses produtos, posteriormente, eram utilizados em pacientes que se dignavam a pagar por fora, especialmente em clínicas particulares do grupo investigado. No dia de hoje, já está sendo firmada a acordo de cooperação processual com o reconhecimento da prática criminosa. Apenas na região norte de Minas Gerais, especificamente na cidade de Montes Claros, os prejuízos acumulados chegam a R$ 5 milhões. O papel essencial da operação é levantar essa questão da dignidade da pessoa humana. É o ser humano que está sendo aviltado, humilhado com situações como essa. Pessoas, em virtude do desvio de stents, efetivamente podem está morrendo por conta da ausência de um simples procedimento, especialmente em angioplastia com colocação de stents. Pelo menos um caso, o paciente morreu no decorrer das tratativas criminosas, não necessariamente em virtude do procedimento médico, mas em virtude das tratativas criminosas que permearam o atendimento médico àquele paciente. A investigação começou em julho de 2014, uma investigação conjunta do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Hoje o controle desse material é feito de acordo com a sistemática adotada por cada hospital.
O que tem feito aqui na nossa região é a criação de uma farmácia, de modo a que esse produto primeiro ingresse na farmácia, para só após, mediante requisição, ser encaminhado ao grupo médico para a elaboração do procedimento. Sem dúvida alguma, é importante registrar que os hospitais são vítimas dessa situação e, além do SUS, os hospitais foram efetivamente lesados pelo grupo médico investigado. A falta de fiscalização pode-se dizer que é dupla. A fiscalização em si, em torno da interface que se estabelece entre empresas do ramo de órteses, próteses e materiais especiais com médicos. E, neste caso, foram médicos hemodinamicistas, mas há indícios de que essa prática seja espraiada. E essa relação acaba se tornando uma relação de ganho financeiro ilegal por esses médicos, e esse ganho gera não só o uso de material de determinadas empresas, como ele também gera desvios subsequentes no âmbito do Sistema Único de Saúde. A investigação ainda está numa fase preliminar e, digamos, na região, estima-se que dentro de determinado grupo médico já investigado, pode chegar a cerca de 5 milhões de reais, só de um grupo médico, mas há indícios de participação de outros. Retornando à questão da fiscalização, é importante deixar claro um outro déficit fiscalizatório, que ele se refere à ausência de um número de série nos stents, nas próteses, e que eles permitem uma certa manipulação pelos médicos. E esse problema é reforçado pelo fato de, em muitos hospitais do país, era assim na região, o controle desse material ficar a cargo diretamente dos próprios médicos hemodinamicistas, em razão de uma justificativa de dizer que são questões ou necessidades urgentes. Mas hoje já se avançou, pelo menos nos hospitais locais, a partir da intervenção do Ministério Público e da Polícia Federal, no sentido de ter um controle efetivo, de existirem farmácias anexas, farmácias dos hospitais, anexas aos setores de hemodinâmica, para controle diário e efetivo do uso desses materiais. Existem várias gradações porque os crimes são de natureza diversa. Um deles é direcionado aos conselhos, Conselho Federal, Estadual e Conselho Regional de Medicina, no sentido de exercer uma maior fiscalização sobre as relações que se entabulam entre empresas e empresários do ramo de órteses e próteses e médicos. Essa é a primeira orientação. A segunda orientação, ainda na via preventiva, ela é direcionada ao SUS e às empresas, aos reguladores do setor, no sentido de se haver um maior controle sobre esse material de órteses e próteses e um maior controle sobre a atividade médica de efetiva ou não utilização desse material. Então, também, nesse sentido, será avançado. E um terceiro ponto, e aí depende muito da imprensa, é a questão de conscientização do cidadão que é achacado, que recebe propostas indecorosas, exigências, no sentido de se pagar por procedimentos já faturados pelo Sistema Único de Saúde ou por planos privados que seja. E esse duplo pagamento, ele se tornou uma praga no país. E essa praga é combatida com orientação, com informação e com denúncia. Ou seja, o cidadão ele deve ser incentivado a, quando for objeto de exigências de pagamentos ilegais, pagamentos duplos por procedimentos já cobertos pelo Sistema Único de Saúde, ele vir e denunciar às autoridades, Ministério Público, Polícia, e ainda no caso em que, na premissa de uma situação de saúde em que sua vida ou de um familiar esteja em risco e ele tenha pago, ele ainda assim pode procurar as autoridades, porque, no nosso entendimento, esse cidadão está sendo vítima de concussão. É uma exigência indevida e ele é vítima. E, tendo sido vítima, ele pode procurar, ainda que depois daquele momento de urgência em que ele se viu premido pelas necessidades a efetuar o pagamento, ele pode procurar as autoridades para que nós tomemos as providências devidas. A sociedade não tolera mais esse tipo de situação. Médicos que cobram por fora procedimentos cobertos pelo SUS. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha, falsidade ideológica, uso de documento falso, corrupção ativa e passiva e participação em organização criminosa. Se condenados, as penas máximas abstratas
aplicadas aos crimes pode ultrapassar até 30 anos de prisão. Foram cumpridos 8 mandados de prisão temporária, 7 mandados de condução coercitiva, 21 mandados de busca e apreensão e 36 sequestro de bens. O papel da operação é levantar o fato em âmbito nacional. Nós esperamos que, por intermédio da operação criminal, o Ministério da Saúde tome conhecimento das fraudes e efetivamente adote políticas efetivas de modo a inibi-las. E todas as informações sobre esta operação você confere no nosso programa Rondas Gerais, com imagens de Rafael Bicalho, de Ferreira para o Rondas Gerais.